Olá, tudo bom com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos então para um ritmo mais suave da nossa leitura, com vídeos um pouco mais curtos. Começamos com o capítulo 2, Deus. E aqui nós temos, vamos direto para o primeiro item, a existência de Deus. 1. Sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. 2. É o princípio elementar que se julgue uma causa por seus efeitos, mesmo quando não se vê a causa. 3. Se um pássaro, cortando o ar, é atingido por um chumbo mortal, julga-se que um hábil atirador o feriu, embora não se veja o atirador. Não é, pois, sempre necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo, é observando seus efeitos que se chega aos conhecimentos das causas. Pequeno comentário, né? Poderiam ter feito uma analogia um pouquinho menos agressiva, né, com a natureza. 3. Um outro princípio também elementar, passando ao estado de axioma para a força de vontade da verdade, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se perguntasse qual o construtor de tal engenhoso mecanismo, o que se pensaria daquele que respondesse que se fez por si mesmo? Quando se vê uma obra-prima, obra de arte ou de indústria, diz-se que isso deve ser o produto de um homem de gênio, porque uma alta inteligência deve ter presidido a sua concepção. Não obstante, julga-se que um homem deve tê-la feito, porque se sabe que a coisa não está acima da capacidade humana. Mas não ocorrerá a ninguém dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, e ainda menos que seja trabalho de um animal ou de um produto do acaso. 4. Por toda parte reconhece-se a presença do homem por suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente pelos fósseis humanos, mas também e com igual certeza pela presença nos terrenos dessa época. E objetos trabalhados pelos homens, um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastarão para atestar a sua presença. Pela grosseria ou pela perfeição do trabalho se reconhecerá o grau de inteligência e adiantamento daqueles que o realizaram. Se, pois, encontrando-vos um país habitado exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fídias, não hesitaríeis em dizer que os selvagens, sendo incapazes de tê-la feito, deve ser a obra de uma inteligência superior à deles. Pois bem, 5. Lançando os olhos ao redor de si sobre as obras da natureza, observando a previdência, a sabedoria e a harmonia que presidem a tudo, reconhece-se que não há nenhuma delas que não sobrepasse o mais alto alcance da inteligência humana, desde que o homem não pode produzi-las. É porque são o produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se diga que há efeitos sem causa. 6. A isto alguns opõem a seguinte raciocínio: as obras ditas da natureza são o produto de forças naturais que agem mecanicamente em consequência das leis de atração e de repulsão. Nas moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre do mesmo modo.
cada uma em sua espécie em virtude dessas mesmas leis. Cada indivíduo é semelhante àquele do qual saiu. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração estão subordinadas às causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. Ocorre o mesmo com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas pelo efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa uma inteligência livre. O homem movimenta seu braço quando quer e como quer, mas aquele que o mantivesse no mesmo sentido desde o seu nascimento até a sua morte seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa, e ninguém pretende que elas constituam a divindade. São materiais e mecânicas, não são inteligentes por si mesmas, o que também é verdade, mas são postas em ação, distribuídas apropriadas para as necessidades de cada coisa, para uma inteligência que não é a dos homens. A apropriação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com regularidade automática e essa regularidade que lhe dá o seu mérito. A força que o faz agir é toda material e nada inteligente. Mas o que seria desse relógio se uma inteligência não o houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego dessa força para fazê-la caminhar com precisão? Do fato de que a inteligência não está no mecanismo do relógio e de que ela não é vista, seria racional concluir que ela não existe? Ela é julgada pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro, a engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência do saber do relojoeiro. Quando o relógio vos dá, no momento próprio, a informação de que tendes necessidade, jamais veio ao pensamento de alguém dizer: eis um relógio bem inteligente. Ocorre o mesmo com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se afirma pelas suas obras. 7. A existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens não tiveram revelação e, não obstante, creem indistintivamente na existência de um poder sobre-humano. Veem coisas que estão acima do poder humano e delas concluem que provém de um ser superior à humanidade. Não são mais lógicos do que aqueles que pretendem que elas se fizeram sozinhas. Da natureza divina. 8. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus para compreender Deus. Ainda nos falta o sentido de que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar a sua essência, sendo a sua existência dada como premissa, pode pelo raciocínio chegar ao conhecimento de seus atributos necessários, porque em vendo o que não pode deixar sem cessar de ser Deus, disso conclui o que deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas e foi pela falta de a elas se referirem como farol que poderia dirigi-las, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuíram a soberana bondade, dele fizeram um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, uma vez que não pode nem fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abarcando o íntimo, deve ser infinita. Se se supusesse limitada em um ponto qualquer, poder-se-ia conceber
um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e de fazer o que o outro não faria, e assim sucessivamente até o infinito. 10ª. Deus é eterno, quer dizer que não teve começo e não terá fim. Se houvesse tido um começo, teria saído do nada. Ou nada, não sendo nada, nada pode produzir. Ou bem ele haveria sido criado por um ser anterior, e então esse ser é que seria Deus. Se lhe supusesse um começo ou um fim, poder-se-ia, pois, conceber um ser tendo existido antes dele ou podendo existir depois dele, e assim sucessivamente até o infinito. 11. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. 12. Deus é imaterial, quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável pelos nossos sentidos, sem isto seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, não conhecendo senão a si mesmo, toma-se por termo de comparação de tudo o que não compreende. Essas imagens em que se representa Deus, sob a figura de um velho de longas barbas, coberto com um manto, são ridículas. Têm o inconveniente de rebaixarem o Ser Supremo às mesquinhas proporções da humanidade. Daí a emprestar-lhe as paixões da humanidade e dele fazer um Deus colérico, ciumento, que não há senão um passo. 13. Ou 13ª. Deus é todo-poderoso. Se não tivesse o supremo poder, poder-se-ia conceber um ser mais poderoso. E assim sucessivamente até que encontrasse o ser que nenhum outro poderia superar em poder. E este seria Deus. 14. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas pequenas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem de sua justiça, nem de sua bondade. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a diminuiria ou a anularia. Um ser infinitamente bom não poderia ter a menor parcela de maldade, nem ser infinitamente mau e ter a menor parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não poderia ser preto absoluto com a mais leve mancha de branco, nem de um branco absoluto com a menor mancha de preto. Deus não poderia, pois, ser ao mesmo tempo bom e mau, porque então, não possuindo nem uma nem outra dessas qualidades, no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam submetidas ao capricho e não haveria estabilidade para nada. Não poderia, pois, ser senão infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, tendo em vista que suas obras testemunham a sua sabedoria, sua bondade e sua solicitude, é preciso disso concluir que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele deve ser infinitamente bom. A soberana bondade implica na soberana justiça, porque se agisse injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância, ou com uma relação a uma só das suas criaturas, não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom. 15. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, porque se poderia sempre conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa superá-lo, é preciso que seja infinito em tudo. Sendo os atributos de Deus infinitos, não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição. Sem isso, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se tirasse a menor parcela de um único
dos seus atributos, não se teria mais Deus, uma vez que poderia existir um ser mais perfeito. 16. Deus é único. A unidade de Deus é uma consequência do infinito das perfeições. Um outro Deus não poderia existir senão com a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Porque se houvesse entre eles a mais leve diferença, uma seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, seria em toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma verdade, um mesmo poder, assim confundidos em sua identidade. Não seriam em realidade senão um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não faria, e então não teriam entre eles igualdade perfeita, uma vez que nenhum nem o outro teria soberana autoridade. 17. Foi a ignorância do infinito das perfeições de Deus que engendrou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíam divindade a todo poder que lhes pareceu acima da humanidade. Mais tarde, a razão levou-os a confundir essas diversas potências em uma única. Depois, à medida que os homens compreenderam a essência dos atributos divinos, suprimiram dos seus símbolos as crenças que deles eram a negação. 18. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão com a condição de não ser superado em nada por outro ser. Porque então, o ser que o superasse, no que quer que fosse, não fora senão na espessura de um cabelo, seria um verdadeiro Deus. Por isso é preciso que seja infinito em todas as coisas. É assim que, estando a existência de Deus constatada pelo fato das suas obras, chega-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que o caracterizam. 19. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser outra coisa. Tal é o eixo sobre o qual repousa o edifício universal, é o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro e que unicamente pelo pode guiar o homem na procura da verdade. Seguindo-o, ele não se perderá nunca, e se está tão frequentemente extraviado é por falta de ter seguido a rota que lhe estava traçada. Tal é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem para julgá-las uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus, e pode-se dizer com certeza que que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estivesse em contradição com um único de seus atributos, que tendesse não somente a anulá-los, mas simplesmente enfraquecê-los, não poderia estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, não há de verdadeiro senão aquilo que não se desvie não desvie um iota das qualidades essenciais da divindade. A verdadeira religião será aquela da qual nenhum artigo de fé esteja em oposição com essas qualidades, na qual todos os dogmas poderão sofrer a prova desse controle sem dele receber nenhum prejuízo. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno comentário aqui, né? Então, toda essa fala que foi feita aqui sobre Deus, que o Espiritismo está levantando e colocando, a gente pode verificar isso também na história, quando Akhenaton, né, coloca um Deus único, que era o Atom, né, o Aten, seria um Deus único,
dele tivesse derivado todas as forças da natureza, todos os outros deuses, né? Então ele seria o Deus absoluto, com essa descrição aqui. Talvez não com tantos pormenores, por conta da cultura do povo, né? Mas era esse Deus que ele frisava. Talvez isso tivesse sido evidenciado em Akhenaton, que por sua vez, não é, já era do seu pai, né, que o seu pai pensava em fazer essa mudança de colocar a crença num único Deus, né, que superava todos os demais, só que ele tinha um certo receio de criar um conflito com o clero, né, da época, né? E aí, portanto, o seu filho acabou tomando essa iniciativa e fazendo. Agora, provavelmente eles estavam também embebidos nos ensinamentos de Imhotep, né? Imhotep, que alguns associam ao Hermes o Trismegisto, também falava a mesma coisa, teria sido aquele que predisse lá a Tábua das Esmeraldas, né? O Caibalion. Então ele teria colocado a existência de Deus como todo, né? Tudo é criação mental do todo. Então, se nós temos uma fagulha de mente criadora, essa é a fagulha, a centelha que nos liga diretamente ao Criador, né? Então, mas mesmo assim, nós somos criações dele, né? Então, nós fazemos parte do todo, né, de tudo, aliás, fazemos parte de tudo, e tudo é uma criação mental do todo. Bom, a gente vai parar aqui, vem a segunda parte, né, a providência, e a gente faz assim uma dinâmica um pouquinho mais enxuta dessa leitura, tá bom? Vejo então você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer sua inscrição no canal, né, se você não está inscrito, e levar de alguma forma, né, esses estudos para frente, tá bom? Conto com você. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria